E aí pessoal, bom dia. Dando continuidade aos nossos estudos, né, sobre eletrodinâmica. Hoje nós viemos aqui falar um pouquinho sobre os receptores elétricos, beleza? Mas antes disso, nós iremos fazer uma revisão, basicamente, né, do que nós estudamos nas aulas anteriores, que foram sobre os geradores, ok? Gerador elétrico, pessoal, é qualquer dispositivo capaz de transformar determinada forma de energia em energia elétrica, né? Aí, para quem acompanhou aí comigo os estudos, eu passei um esquemazinho bem legal quando você tem o gerador, né? Então, se você tem um gerador, você tem uma quantidade de energia não elétrica. Essa quantidade de energia não elétrica, ela é passada para o gerador. O gerador é capaz de transformar essa energia não elétrica em energia elétrica. Só que um pouco dessa energia que o gerador consegue transformar se dissipa em forma de calor, né? Energia dissipada. Ok. Outro símbolo também do gerador que nós podemos ter como simbologia dentro de um circuito elétrico, né? É o seguinte: você tem lá um resistorzinho interno, ok, dentro desse gerador, e você também tem uma força chamada força eletromotriz, dado pela letra E. Lembre-se, pessoal, que no gerador o sentido da corrente sempre vai do polo negativo para o polo positivo. Então, ó, isso aqui é uma coisa muito interessante também que precisa ser anotado, né? Para os estudos aí de vocês. O sentido da corrente I é do negativo para o positivo. Ok, né? Outra coisa também que nós vimos de revisão, que nós precisamos analisar analisarmos uma revisão sobre geradores, é a equação do gerador, né? U é igual a E menos R vezes I, né? Qual é a interpretação que eu tenho sobre essa equaçãozinha? O gerador não fornece tudo aquilo que ele consegue produzir, ok? Parte da produção que ele faz, né? Um exemplo prático seria a pilha, um pouco se dissipa em forma de calor. E essa dissipação de calor é devido à sua resistência interna, né? Esse Rzinho aqui, ó, ele é chamado de resistência interna do gerador. Esse E é a força eletromotriz, também chamada de Fem, e o U é a tensão, né? Então, o que eu posso interpretar a partir dessa expressãozinha? O que ele fornece é tudo que ele produz menos o que ele gasta dentro dele mesmo. Ó, o que ele fornece é tudo que ele produz menos o que ele gasta dentro dele mesmo. Esse menos do que ele gasta dentro dele mesmo é a tensão em sua resistência interna, né? Isso aqui também é interessante da gente tá falando aí, beleza? Outra coisa também que eu quero que vocês observem é a curva característica do gerador, né? Então você tinha lá, curva característica é o gráfico, corrente vezes tensão.
Lembra que eu falei para vocês sobre a corrente do curto-circuito? A partir do momento em que a corrente ela vai aumentando, a tensão produzida dentro desse gerador vai diminuir. Ou seja, se eu aumento a corrente, o que ele consegue fornecer vai ser bem menor, né? A partir do momento em que ele fornece uma corrente máxima, né? Uma máxima de corrente, eu tenho, na verdade, uma tensão igual a zero. Aí, para quem acompanhou as aulas anteriormente, eu fiz duas situações, né? Então, vamos supor que você tem um circuitozinho, beleza? Ó, você tem um circuito aberto. Professor, quando eu tenho um circuito aberto, não circula corrente. Ótimo. Então, se o circuito está aberto e não circula corrente, o que eu posso analisar? Eu preciso de 2 pontos para fazer a curva característica no gerador. Então, se o circuito está aberto e não circula corrente, eu tenho lá os eixos ordenados x e y. Essa interpretação de não circular corrente, eu posso falar o seguinte, que quando não circula corrente, quer dizer que um ponto colocado aqui no meu eixo horizontal, que está sendo representado aqui matematicamente pela corrente, que na matemática é representado pelo eixo x, quer dizer que um ponto vale zero, beleza? Então, pensa aqui comigo, eu tenho um circuito aberto, não estou alimentando nada, a tensão dentro do meu próprio resistor vai ser a mesma força eletromotriz. Ok. Então, na matemática, quando você tem um eixo cartesiano que você precisa colocar isso no gráfico e o meu ponto x vale zero, o correspondente no y fica em cima do meu eixo y, né? Então, eu vou colocar ele aqui mais ou menos. Beleza? O meu outro ponto que eu também posso analisar é o seguinte. Vamos supor que eu tenho aqui, eu tenho ao contrário agora. Beleza? Vamos supor que a corrente, ela se obtenha-se um valor máximo de corrente, né? Eu chamo de I. Então, a partir do momento em que eu consigo montar um ponto em que eu tenho um valor máximo de corrente I, subentende-se que a minha tensão vai ser zero, né? A corrente ela vai passar com tanta intensidade ali dentro do meu circuito, tanta intensidade, que a quantidade de força eletromotriz, a quantidade de tensão que esse gerador vai produzir vai cair muito. Então, essa queda de tensão, né, subentende-se que a minha força eletromotriz vai ser zero, ok? Então, vamos pensar aqui agora, eu tenho esses 2 pontos e agora eu vou colocar no gráfico também. Aqui eu já tive o primeiro ponto, quando o circuito está aberto, ok? Agora eu vou colocar o meu outro ponto, quando a corrente ela é do curto-circuito. Beleza, a corrente do curto-circuito, se eu tenho um ponto, né, em que o x vale um valor de corrente e o y vale zero, o ponto ele fica aqui em cima, em cima do eixo x, que está sendo representado pelo eixo das correntes. Então, se eu tenho esses 2 pontos, eu posso ligá-los e eu posso, na verdade, representar essa curva característica, né, através de 2 pontos que não deixe também de ser uma função do primeiro grau. Outra coisa que eu quero analisar para vocês, Então, vamos supor aqui, voltando lá novamente, só para a gente finalizar essa parte. A equação geral do gerador, U é igual a E menos R vezes I. Eu disse para vocês que a corrente do curto-circuito ela consegue ser produzida a partir do momento que a tensão, a queda de tensão, seja um valor igual a zero. Então, eu vou substituir
essa queda de tensão aqui, ó, por um valor igual a zero, né? Quando você substitui esse U aqui por um valor igual a zero, você fica com essa expressãozinha aqui, ó. Zero é igual a E menos R vezes I. Eu quero a corrente do curto-circuito. Então, eu vou passar esse menos R vezes I antes da igualdade, vai ficar mais R vezes I, que é igual a I. Beleza? Então, para que eu possa, se você tem um gráfico no exercício e ele pede para você calcular a corrente do curto-circuito, eu isolo o I, que vai ser igual a força eletromotriz dividido pela resistência.